Então, queridos, no final da primeira parte, eu falava que o ministério tem as suas glórias. E que o ministério, que essas glórias, elas são conquistadas com muita luta. E que essas glórias também não são segundo as escalas humanas. As glórias do ministério, queridos, são as pessoas, frutos do seu trabalho, as quais você ministra e as vê crescendo, amadurecendo, dando frutos, ganhando outros, e muitas delas até tornando-se também ministros. Não há glória maior que essa, meus queridos. Quem busca sucesso, fama, prestígio, autoafirmação ou propósitos mercantilistas, está com um lugar errado. O ministério é para aqueles que acreditam e ministram as pessoas, não para os que querem usá-las em proveito próprio. Paulo sempre quis mostrar a natureza de seu ministério e como ele se desenvolvia para responder às acusações feitas contra ele. Enquanto muitos hoje buscam um apostolado de reconhecimento humanos, Paulo vivia um ministério de sofrimento e tribulação, porque o apóstolo Paulo era voltado para o bem das pessoas que se aglomeravam voluntariamente, seja numa casa, numa sinagoga, numa praça, para ouvi-lo. E se ele sofria, era sempre por amor daqueles que ele queria alcançar com a mensagem do Evangelho. Paulo levou uma cruz quando era acusado de ser fraco em presença, mas ousado em cartas. Paulo mostra que a sua aparente fraqueza aos olhos humanos era, na verdade, a sua maior força. Pois ele, no versículo 7, queria que o poder fosse atribuído a Deus somente. E dizia Paulo, no versículo 17, que todo aquele sofrimento produzia para ele um peso de glória. Queridos, dos versículos 3 a 15, o apóstolo assevera que para viver o ministério pleno é necessário ter uma atitude correta para com os sofrimentos. Ou seja, ter um espírito de fé. E como diz o versículo 16 a 18, também canalizar esta fé para o objeto certo. Amados, Paulo em seu ministério nunca foi presunçoso ao ponto de querer ser o pai-herói da história. Ele conhecia e aceitava as suas limitações humanas. Muitos hoje lançam-se na obra sacerdotal, porém não medem as consequências advindas de um ministério exercitado por alguém humano. Temos visto por aí os chamados super-heróis do Evangelho que se dizem acima de todas as ambiguidades. Mas veja o que diz o apóstolo Paulo no versículo 7, reconhecendo a sua pequenez, a sua humanidade. Ele diz: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A expressão, porém, liga o versículo 7 ao versículo 6, que afirma: Deus brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória na face de Cristo. Amados, Paulo aqui nos mostra que toda aquela glória era guardada em vaso de barro e que era ele próprio este vaso. Vemos aí Paulo reconhecendo a sua limitação humana. O interesse maior do apóstolo Paulo era que a excelência do poder fosse atribuída a Deus somente, pois nele, no apóstolo Paulo, que era o vaso de barro, não havia poder algum. E o que vemos hoje são líderes, pastores, donos de igreja, se colocando até acima de Deus, sem nenhuma humildade. Paulo, queridos, é humilde em suas colocações e fala com sinceridade de coração, procurando não se aproveitar da autoridade que o ministério apostólico lhe conferia.
Paulo não exercia uma hegemonia eclesiástica. Ele não usou em proveito próprio o seu poder. Podemos aprender com ele aqui que devemos reconhecer tanto as limitações quanto os limites. As limitações decorrem de nossa condição de frágeis depositários de um ministério. E os limites, queridos, são o exercício da autoridade e poder que, em nome de Deus, segundo os seus propósitos, a gente realiza. O que é sem limites, amados? Todos sabemos, é o poder de Deus. Amém? Este sim, não há limites. De um lado, Paulo mostra a sua vulnerabilidade, de outro, o poder de Deus que o sustentava. E é justamente o reconhecimento do poder de Deus que faz com que o apóstolo faça afirmações como as que estão registradas no versículo 8 e 9, e que muitos dos discípulos do nosso contexto, desse nosso tempo, não têm coragem de fazer. Portanto, queridos, é preciso ter muita coragem e compromisso para dizer o que está no versículo 8 e 9. Ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Amados, só alguém que é sustentado por um poder fora dele mesmo pode suportar tamanhas adversidades. E eu te pergunto, quais as adversidades você tem enfrentado no seu ministério? O versículo 8, parte A, fala que podemos até ser flexíveis à tribulação, mas a angústia não. Tribulação sim, angústia não.